Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. A música é uma forma de arte que tem o poder de nos fazer sentir emoções e uma longa história de uso em práticas religiosas e ritual, desde os tempos antigos até os dias atuais. No entanto, recentemente, um debate tem surgido em torno de um ritmo, especificamente de uma célula rítmica. Você já ouviu falar sobre um ritmo que tem o poder de invocar um espírito ligado aos prazeres carnais? Pois é, esse assunto tem gerado muita curiosidade e polêmica nos últimos tempos. E pasmem, este ritmo está sendo tocado até mesmo em algumas igrejas cristãs. Então, já vai deixando um like rítmico e místico aí, porque hoje você vai conhecer um ritmo muito obscuro e tem dividido a opinião de músicos e religiosos. Segundo alguns estudiosos da origem das batidas, em diversas tradições religiosas, existem células rítmicas específicas que são usadas para evocar ou invocar espíritos ou entidades espirituais. Esses ritmos podem ser tocados em tambores, outros instrumentos musicais ou até mesmo com as palmas das mãos. Por exemplo, na religião afro-brasileira do candomblé, que cultua orixás, existem toques de atabaques específicos para cada divindade, que ajudam a evocar o espírito correspondente durante as cerimônias religiosas. Na Umbanda, outra religião afro-brasileira, existem pontos cantados que também são utilizados para evocar entidades espirituais, como os caboclos, os preto velhos e os exus. Na tradição religiosa do voodoo, que é praticada em vários países da África Ocidental, os tambores são considerados sagrados e cada um é associado a um espírito ou divindade específica, que é chamado durante os rituais através dos ritmos tocados no tambor. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O funk carioca, assim como vários outros gêneros musicais brasileiros, tem influências rítmicas africanas. O ritmo do funk, também conhecido como tamborzão, tem como base rítmica as batidas de atabaques sagrados, de toques da Umbanda e do candomblé. Esse ritmo é conhecido no Brasil como toque de maculelê, que na verdade é uma música e uma dança folclórica do Brasil. E uma vertente do funk carioca, que é o proibidão, que tem letras mais pesadas, usam batidas do alujá de Xangô e também do congo de ouro, que são toques da Umbanda e do candomblé. Mas existe uma curiosidade polêmica levantada por alguns músicos de que a célula rítmica usada no funk, ou seja, o ritmo que seria das religiões Umbanda e Candomblé, na África, essa mesma célula é usada em algumas religiões para invocar uma entidade ou um demônio, que seria um demônio do sexo. Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. Esse assunto ficou mais em evidência depois que o baterista Alexandre Aposan foi em um podcast e falou sobre esse assunto. Aposan disse que também estudou a origem das batidas e que realmente existem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. E quando ele foi para a África, ele conversou com um baterista africano e tocou a célula rítmica que é usada no funk carioca para o baterista africano. E o baterista africano falou que essa célula invocava o demônio do sexo. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim?
Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Você, como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo... Aí ele veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado... Quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando? Essas comigo? mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Você tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. O músico africano não falou ao Aposan o nome dessa entidade, mas poderia ser a entidade Incubus, talvez, que é uma figura presente em algumas tradições religiosas e, segundo a lenda, trata-se de um demônio ligado à luxúria e causa tentações eróticas. Nas palavras do Aposan, essa mesma célula rítmica no Brasil é conhecida por invocar a entidade Pombagira, que é um espírito ligado aos prazeres carnais. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. Essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil, é conhecido como a célula rítmica que invoca Pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, mano, eu não sabia disso Isso não. colocado no funk. Hoje. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que alteras, né? Sim. Então, pelo que se pode observar, segundo essas teorias, a célula rítmica da batida do funk carioca, que também são toques da Umbanda e do Candomblé, e que na África tem poderes sobrenaturais de invocar entidades ligadas a prazeres carnais, na partitura ficaria assim. E este é o som. Mas é importante ressaltar que essa teoria não é uma unanimidade e é vista com desconfiança por muitos músicos e religiosos. Para alguns, a célula rítmica presente no funk carioca é apenas uma manifestação cultural, sem nenhum cunho religioso ou espiritual. Além disso, é importante lembrar que a música e a dança sempre foram usadas como forma de expressão e de conexão com o sagrado em diversas culturas ao longo da história. E mesmo que haja essa associação com o demônio do sexo, isso não significa que o funk carioca ou outras músicas que usam esse ritmo sejam necessariamente malignas ou demoníacas. De qualquer forma, essa é uma discussão interessante e que mostra como a música e a religião estão intrinsecamente ligadas e como as influências culturais podem ser tão diversas e surpreendentes. Mas e você? O que você acha disso tudo? Comenta aí, eu quero muito ler teu comentário, hein?
Vamos fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa célula rítmica. Mas dessa vez vamos para a África, vamos ver nativos tocando esses ritmos. Vamos estudar a fundo a cultura africana e seus ritmos complexos. Mas isso será um tema para um outro vídeo.